Por fim, para finalizar a parte de histologia, a gente tem a parte do músculo esquelético. O músculo esquelético, em geral, possui células alongadas, que são as fibras musculares. Essas fibras musculares, ela vai possuir uma membrana plasmática com nome específico, que é o sarcolema. Esse sarcolema, ele vai envolver a fibra muscular, que possui o citoplasma, que é o sarcoplasma. Essa membrana plasmática, que é o sarcolema, ela vai ter invaginações que vão ser fundamentais para a condução do impulso nervoso nas fibras musculares. Essas invaginações recebem o nome de túbulos transversos. Esses túbulos transversos, por sua vez, estão associados a um retículo endoplasmático liso especializado no armazenamento de cálcio, que é o retículo sarcoplasmático. Então, aqui a gente tem uma imagem que faz esse esquema de uma fibra muscular comum, que normalmente usa como referência a fibra muscular esquelética. Então, você tem aqui em roxo os túbulos T, o sarcolema, o sarcoplasma, que é o citoplasma muscular, e aqui a gente tem as miofibrilas presentes dentro das fibras musculares. As miofibrilas vão ter os miofilamentos. E esses miofilamentos são os filamentos finos de actina e os filamentos grossos de miosina. O citoplasma muscular ele é bastante acidófilo devido à presença de proteínas básicas, que são a actina e a miosina. Assim como o tecido epitelial, o tecido muscular também tem uma lâmina basal que ocorre entre o músculo e o tecido conjuntivo. Inclusive, existe tecido conjuntivo que envolve as estruturas musculares. Mas antes é importante entender quais são essas estruturas musculares. Então, aqui a gente tem um músculo. Esse músculo ele é formado por um conjunto de feixes. Os feixes são essas partes maiores. E dentro dos feixes, a gente tem as fibras musculares. Aí as fibras musculares em si, que são as células musculares. Dentro dessas fibras, ainda tem as miofibrilas, e dentro das miofibrilas tem os miofilamentos. Então, de novo, tem o músculo, os feixes musculares, dentro dos feixes tem um conjunto de fibras musculares, dentro das fibras tem as miofibrilas, e nas miofibrilas tem os miofilamentos. Então, entendendo essa organização do músculo, a gente consegue entender os tecidos conjuntivos que vão revestir o músculo. Então, a gente tem aqui o epimísio, ele vai revestir o músculo como um todo, então ele vai ser o revestimento mais externo do músculo. O epimísio, ele é um tecido conjuntivo denso, não modelado, e que é contínuo com a face muscular. A face aqui também vai revestir esse músculo como um todo. O perimísio, por sua vez, eles são continuações do epimísio, então ele também é um tecido conjuntivo denso não modelado. Então, como ele é um tecido denso não modelado, ele tem a presença de vasos sanguíneos, só que vasos sanguíneos de grande calibre, então veias e artérias, e ele vai ficar ao redor dos feixes musculares. Então, ao redor dos feixes, a gente tem o perimísio. E ao redor de cada fibra muscular, temos o endomísio. E esse endomísio ele é um tecido conjuntivo frouxo, ou seja, ele não tem vasos de grande calibre, ele só possui capilares. Então, como recapitulando, ao redor do músculo como um todo tem um epimísio, contornando os feixes musculares tem o perimísio, e entre as fibras musculares temos o endomísio. O epimísio e o perimísio sim, então tanto o epimísio quanto o perimísio eles são tecido conjuntivo denso não modelado. Já o endomísio ele é tecido conjuntivo frouxo. É importante saber essa diferenciação. E em relação aos tipos de tecido muscular, temos 3 tipos: tecido muscular esquelético, estriado esquelético, que ele tem uma característica voluntária, como a gente vai falar daqui a pouco, tecido muscular liso, tecido muscular estriado cardíaco.
O tecido muscular esquelético, ele tem uma característica voluntária, ou seja, ele é controlado pelo sistema nervoso somático. Os núcleos das fibras musculares, eles são periféricos. Isso quer dizer núcleos, porque a fibra muscular esquelética, ela é multinucleada, mas esses núcleos, eles são periféricos. A melhor coloração para observar as estrias presentes no músculo esquelético é uma toxina férrica, porque na coloração de HE, normalmente, na coloração de HE, a gente não vai ver essa característica estriada. Essa característica estriada se deve à presença dos sarcômeros, que ela só existe no músculo esquelético e no músculo cardíaco, que são os dois músculos com essa característica estriada. Então, essa alternação entre banda A e banda I que vai dar essa característica estriada aos músculos, que são as unidades dos sarcômeros. E onde é que a gente encontra esse músculo esquelético? Nos músculos do movimento, nos músculos extraoculares, ou seja, esses músculos que a gente consegue fazer a movimentação dos olhos, músculos da língua, da faringe e da parte superior do esôfago, que são envolvidos na parte da deglutição. Então, a gente consegue fazer algum tipo de controle ainda. Então, a gente tem aqui um corte do músculo esquelético. Aqui. Então, é importante a gente perceber quando uma imagem ela é transversal e longitudinal. Transversal, a gente vai ver dessa forma, de forma cilíndrica, arredondada, na verdade, e os cortes transversais, eles vão estar nessa configuração. Como é que a gente vai distinguir qual é o tipo de músculo? A referência, normalmente, sempre vão ser os núcleos. Então, a gente tem aqui, nas fibras musculares, primeiro a gente percebe que existe, primeiro, as fibras musculares esqueléticas, elas são muito longas. De todos os tipos de músculo, são as fibras mais longas. E, além disso, elas têm vários núcleos. Então, em uma única fibra, a gente percebe a existência de vários núcleos. E não só isso, que esses núcleos, eles sempre são periféricos. Então, a gente não encontra os núcleos no centro da fibra, por exemplo, que isso é característica de outro músculo, que é o músculo liso. E, então, descobrindo qual músculo, é importante saber se é um corte longitudinal, como é o caso desses aqui, ou um corte transversal. Então, no mesmo músculo, é possível que fibras sejam transversais e outras sejam longitudinais. Aqui também é importante a gente observar os tecidos conjuntivos que revestem. Então, o mais externo, a gente tem aqui o epimísio, ele está marcado como EP. Essas marcações mais claras que vão sair do epimísio é o perimísio, e entre cada fibra dessa, a gente tem o endomísio. Aí aqui a gente tem mais um exemplo de corte. Como a gente observa, os núcleos são periféricos e uma matriz bastante acidófila, devido à presença de actina e miosina, que são proteínas básicas, ou seja, elas vão ter afinidade com corantes ácidos, como é o caso da eosina. A gente vai para o outro tipo muscular, que é o músculo cardíaco. Ele também tem uma característica estriada, porém ele tem fibras menores e ramificadas com um ou dois núcleos centrais. Ele é um músculo involuntário, ou seja, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Ele tem a presença de túbulos teica, assim como no tecido muscular esquelético, mas só que no músculo esquelético é formado tríades, que são basicamente dois tubos de retículo sarcoplasmático com um tubo transverso. Só que no músculo cardíaco, isso vão formar díades, como o retículo sarcoplasmático. E tem uma estrutura bastante importante na identificação do músculo cardíaco, que são os discos intercalares. O músculo cardíaco, ao contrário do músculo esquelético, ele só apresenta endomísio, ou seja, só tem tecido conjuntivo organizado ao redor de cada fibra muscular. O tecido cardíaco, ele é encontrado tanto no miocárdio, que é o músculo do coração,
quanto em parte das paredes das grandes veias pulmonares. Aqui, os discos intercalares, eles são adaptações da membrana plasmática que são importantes para o impulso sequencial do músculo cardíaco. Então, a gente percebe que nos cortes longitudinais, eles aparecem com essas linhazinhas um pouco mais escuras. Tá vendo aqui? Essas linhazinhas são os discos intercalares. Então, esses discos intercalares, eles possuem 3 estruturas intercelulares: zônulas de adesão, junções comunicantes e desmossomos. As junções comunicantes vão ser importantes para que haja uma contração contínua entre as fibras do músculo cardíaco. Então, é importante que elas estejam muito bem interligadas. E as zônulas de adesão e desmossomos vão dar maior adesão a essas células. É importante destacar aqui também a questão dos núcleos, eles serem centralizados. Então, a gente tem aqui núcleos centralizados nas fibras, e as fibras elas são ramificadas, como dá para observar também nesse corte aqui, as ramificações das fibras cardíacas. Aqui também um outro exemplo de corte histológico de fibras musculares cardíacas. Núcleos centralizados, presença de discos intercalares. É importante só ficar atento à questão dos fibrócitos, porque os fibrócitos eles estão presentes no endomísio. E os fibrócitos, eles podem ser confundidos com os núcleos, e aí você fica confuso se é um músculo cardíaco ou esquelético, por exemplo, já que os núcleos do esquelético são periféricos. Só que esses núcleos, essas estruturas aqui periféricas que estão ao redor das fibras, elas são fibrócitos do tecido conjuntivo frouxo do endomísio. Não são os núcleos das células cardíacas. Aqui a gente tem um corte transversal do músculo cardíaco. Então, mais uma vez, as células, os núcleos, eles são centralizados. Pode existir a presença de mais de um núcleo, inclusive. O músculo liso, ele é o mais diferente de todos. Ele é involuntário, assim como o cardíaco, então o sistema nervoso autônomo, só que são as menores fibras entre os 3 tipos. Também tem só que apenas um núcleo centralizado. Elas têm características fusiformes, não tem nenhum tipo de revestimento bem organizado, nem endomísio, perimísio, nem epimísio, e a presença de corpos delgados. Esses corpos delgados, eles vão ficar ligados à membrana plasmática por filamentos intermediários, que é a desmina e bimentina, que a actina e miosina também vão se operar nesses corpos densos. Então, a contração do músculo liso ela é diferente, porque há um sistema, esses corpos densos, eles vão criar uma rede em que quando o músculo contrai, ele contrai de uma forma que ele se contrai, ele relaxa, só que como ele não tem a estrutura de sarcômeros, ele faz uma contração do músculo como um todo. Onde é que encontra os músculos lisos? Em órgãos ou vísceras, no sistema circulatório, nos músculos eretores do pelo, músculos intrínsecos dos olhos. Os músculos intrínsecos dos olhos são os que controlam, por exemplo, a contração e dilatação da pupila. Então, a gente não tem controle sobre esses músculos intrínsecos, ao contrário dos músculos extrínsecos dos olhos, que são músculos esqueléticos, porque a gente controla a direção da nossa visão. Então, a gente tem um exemplo de um corte aqui, com o músculo liso. Aí existe a diferença. Aqui isso é um corte longitudinal. A gente percebe que a delimitação entre as fibras é bem difícil, porque as fibras são bem pequenas. O núcleo é centralizado, e aí aqui vai ter um corte transversal de músculo liso. Não há nenhum tipo de organização bem nítida de tecido conjuntivo. E por fim, aqui a parte do tendão. O tendão ele vai ligar o músculo ao músculo. Ele é formado por tecido conjuntivo denso.
Ele tem uma matriz bastante acidófila devido à presença de colágeno, que é uma proteína básica. O tendão, ele tem uma classificação, que é o epitendão, que ele fica nas extremidades, nas margens, né, do tendão. Existem as faixas, essas faixas bem coradas, bem acidófilas, são os tendões propriamente ditos. E entre as duas faixas de tendão propriamente dito, tem o peritendão. O epitendão e o peritendão são formados por tecido conjuntivo denso não modelado. Isso é importante saber. Só que o tendão propriamente dito, que são essas duas faixas rosas, ele é formado por tecido conjuntivo denso modelado, que é o que configura o tendão por si só, né? Então, a gente tem aqui o epitendão e o peritendão, tecido conjuntivo denso não modelado, como eu falei. Ele também tem a presença de células adiposas, por isso que em vivo a gente observa essa coloração amarelada dos tendões. O colágeno é organizado na direção da tração da musculatura. O tendão propriamente dito é um tecido conjuntivo denso modelado, com a presença de fibroblastos e fibrócitos. Então, como a gente tinha visto anteriormente, como é que a gente distingue? O fibroblasto, ele tem um núcleo mais volumoso, que ele tem a presença de eucromatina, ou seja, ele tem um citoplasma bastante basófilo, com a presença abundante de retículo endoplasmático rugoso. Esse retículo endoplasmático rugoso, por sua vez, ele possui os ribossomos que são formados por RNA, que é um ácido ribonucleico. Então, o citoplasma dos fibroblastos, ele é bastante basófilo devido a essa grande, porque o fibroblasto é a célula ativa, então ela que produz a matriz, então tem intensa síntese proteica. Já o fibrócito, ele é mais frequente em adultos, ele tem a heterocromatina, então ele tem um núcleo mais achatado com o DNA bastante, o cromossomos bastante condensados, que é característico da heterocromatina, e com isso, como ele tem a baixa produção, ele é inativo, ele não produz, não tem a síntese proteica ativada, então ele tem um citoplasma acidófilo.